Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live semanal, live de quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019, em que iremos falar sobre um assunto muito importante na vida atual, que é sobre o tema como viver relações profundas em um mundo de superficialidade. Vamos falar sobre esse assunto e enquanto vamos aguardando o pessoal entrar, sempre faço 5 minutinhos iniciais para aguardar o pessoal, então segura aí para a gente poder esperar esses 5 minutinhos enquanto o pessoal vai entrando, desculpa, e vou fazer os avisos, né? Vou passar os avisos e enquanto isso agradecer a presença do pessoal. Obrigado, Lara, pela presença. Obrigado, Luciana. Vitor, que foi meu paciente no CRER. Obrigado pela presença. Rodrigo, seja bem-vindo. E já pedindo para vocês um pequenino favor, né? Para quem precisa desse tema, né, que você sabe, precisa saber um pouco mais sobre como viver relações profundas numa sociedade que vive um mundo de superficialidade, compartilhe essa live. Clica na setinha que está assim e manda para algumas pessoas e convida para participar conosco. Tá muito legal a live de hoje, vai ser muito legal. Bom, live de domingo, na live de domingo agora, eu vou falar sobre um tema muito legal também. Tava conversando com uma pessoa, um seguidor meu do Instagram, a gente foi trocando umas ideias e tal, e no diálogo houve uma inspiração na minha cabeça, assim. E eu vou falar sobre um tema chamado poder dos pais na vida dos filhos, que eu acho que é um tema extremamente relevante. Muita gente precisa saber, né? Muitos que querem ser pais ou aqueles que já são pais, porque todos nós somos filhos, né? E temos pais. E precisamos entender um pouquinho dessa capacidade, desse poder que os pais têm na vida dos filhos. E esse vai ser o tema da live de domingo, que também acontecerá às 20h30. Bom, vamos para a frase do dia. Eu consegui uma frase, eu achei uma frase de Lao Tse Tung. Eu acho que é Lao Tse Tung que fala, né? Lao Tse. Que diz o seguinte: a bondade, em palavras, cria confiança. A bondade, em pensamento, cria profundidade. A bondade, em dádiva, cria amor. O pensamento é de Lao Tse. Bonita essa frase, né? Vou repetir e depois eu posto ela no feed para vocês compartilharem com quem quiser. A bondade em palavras cria confiança. A bondade em pensamento cria profundidade. A bondade em dádiva cria amor. Muito legal. Gostei bastante dessa frase e quis escolher ela para a gente poder falar sobre hoje. E antes da gente começar a falar sobre a nossa live, já quero pedir para vocês que, caso você não tenha interesse de cuidar do seu estado emocional, de prevenir problemas emocionais em estado de saúde mental, tchau. Vai fazer outra coisa, nem que eu fique sozinho falando aqui, eu acho importante você não estar presente, né? E se você não quiser mesmo. Mas se você quiser estar conosco e chamar mais pessoas para cuidar do seu estado emocional, para viver um processo de transformação, de metamorfose na sua própria vida, então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho aquilo que nós temos para compartilhar hoje. Bom, vamos lá, deixa eu falar dos tópicos, né? Eu vou falar dos tópicos que eu vou abordar hoje na live, para a gente poder saber mais ou menos o panorama geral, e depois eu vou ponto por ponto. Vou falar de 4 tópicos hoje. Primeiro, por que deixamos as relações ficarem superficiais? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente vive a vida, as nossas relações vão caminhando para uma superficialidade e a gente não entende muito bem por quê. A gente simplesmente vai vivendo, né? Vai tocando com a barriga, como diz o ditado, né? Outra coisa que eu vou abordar na live de hoje. Por que a gente fica na defensiva depois de uma certa situação específica que a gente vive? Vou falar com mais detalhes também. Outra coisa,
Por que a gente não consegue viver relações profundas na vida? Isso é importante saber também. E, por fim, o que a gente tem que fazer, né? E como a gente sabe que certos temas eles são mexe com o nosso interior, né? Às vezes é muito comum a gente não querer muito ouvir algumas coisas, né? Então, mas mesmo assim é bom a gente estar preparado para isso. Então vamos lá. Primeiro ponto. Por que a gente deixa as nossas relações ficarem superficiais? Isso é importante a gente pensar. Eu coloquei aqui 4 pontos, né? Primeiro deles, porque a gente não conhece tão bem as pessoas e a gente vive em uma sociedade que estimula valores destrutivos para a boa convivência. Quando a gente fala que a gente não conhece as pessoas, é de não conhecer mesmo, não saber, às vezes, da índole, da intenção, do caráter, o que essa pessoa quer com a gente, o que ela não quer, né? E por isso a gente tende a viver dentro de um processo um pouco mais superficial. A convivência é que vai me mostrando, vai me ditando mais ou menos o que é que essa pessoa quer comigo. Oi mãe, seja bem-vinda. E nesse processo também é comum a gente perceber que a nossa sociedade tem estimulado o quê? Egoísmo, competição, individualismo, destruição do outro, né? Difamação. É isso que a vida tem mostrado pra gente, né? E naturalmente a gente observa isso na televisão, a gente observa isso em programas de auditório, às vezes em algumas coisas que a gente sempre vê, porque hoje em dia a televisão é a maior fonte que a gente tem, internet também. E nesse processo a gente tem um outro ponto, né? Por isso que a gente às vezes não consegue aprofundar muito com as pessoas, né? Porque é difícil isso. Quando a gente entra em contato com uma realidade de vida, de pessoas que estão querendo muito mais competir do que colaborar conosco, a gente tende a não criar relação profunda com esse tipo de pessoa. E vai muito da percepção mesmo, né? Do que a gente vai vendo, daquilo que as pessoas vão fazendo com a gente, né? Dos comentários que fazem, dos pedidos que fazem para nós e tudo mais. E aí existe um outro fator. É muito comum a gente ficar antecipando situações. Como existe na vida aquela aprendizagem, aquele tipo de aprendizagem que se chama aprendizagem por observação, por modelo, né? Eu vejo acontecer alguma coisa na vida de alguém, eu aprendo alguma coisa com aquilo e quero evitar se o que eu estou vendo é ruim. É o que a gente chama de aprendizagem por observação. E aí a gente começa a ficar na defensiva. A gente começa a ficar assim, nossa, isso pode acontecer comigo, eu não gostaria que isso acontecesse, por a gente se proteger. É um mecanismo de proteção de cada ser humano, normal até aí. E a gente tende também a evitar o aprofundamento em algumas relações sociais. A gente não aprofunda tanto. E por último, por a gente já ter sido ferido em algum tipo de relação social e isso favorecer naturalmente o distanciamento emocional e até físico, ou seja, de convivência com quem feriu a nós, né? E aí vai criando o que a gente chama de histórico de decepções e mágoas. E esse histórico de decepções e mágoas e tudo mais, ele vai fazendo com que a gente fique mais superficial ao relacionar com as pessoas. Essas feridas, essas decepções, etc, vai fazendo a gente evitar a profundidade nas relações sociais. Normal até aí. Agora, vamos abordar o próximo tópico. Por que geralmente, quando nós vamos para uma interação social com outra pessoa, nós tendemos a ficar na defensiva, de a gente já se armar e até evitar conviver ou então já atacar a pessoa antes mesmo dela fazer alguma coisa? Por 3 pontos específicos, e aí eu vou parando tópico por tópico para a gente poder aprofundar. Primeiro deles, em virtude daquele histórico que eu falei, de decepções, etc, eu crio um pensamento generalizado. Eu coloco todo mundo na mesma categoria. Qual seria ela? Todos os seres humanos
são ruins. Todos eles são negativos, todos eles são podres, são fofoqueiros, são não sei o que, são não sei o que, são não sei o que. A gente generaliza, todo mundo se torna assim. E a gente já fica na defensiva. E claro, naturalmente eu evito de aprofundar um pouco mais na vida daquela pessoa de alguma forma. A gente esquece também de que existem pessoas na vida que são pessoas que vivem para o bem. É engraçado isso, né? A gente, por ter contato com algumas pessoas que fizeram coisas ruins com a gente, fez a gente sofrer e tudo mais, etc., a gente fica assim, mas todo mundo tem um pouquinho disso dentro de si. Mas a gente esquece que tem gente que luta contra isso, inclusive, né? Luta contra a falta de ética, luta contra a falta de moral, luta contra em competição, né? Assim, e luta a favor da colaboração, do progresso do mundo, né? Existe um livro chamado Sapiens que fala isso, né? Como nós podemos alcançar essa evolução através do comportamento colaborativo, né? E a gente esquece desse tipo de pessoas e a gente vive na superficialidade. O tema é esse, Aldeci. Como nós podemos viver relações mais profundas num mundo tão superficial. E a gente esquece também outra coisa. Os bons valores estão aí, eles existem. E a gente precisa entender de que, mesmo que algumas pessoas não vivam esses valores, eles continuam exercendo bons efeitos sobre nós, sobre a sociedade em geral, né? Por exemplo, como a gente acha que todo mundo é igual, a gente está criando ali um pensamento generalizado. Você poderia me afirmar que a sua mãe, por exemplo, ela é uma pessoa muito ruim, do mesmo jeito que aquela pessoa que te magoou bastante? Você poderia me dizer que seu pai, seu irmão, seu sobrinho, seu primo, alguma pessoa que você considera muito, tem a mesma capacidade de ruindade que uma pessoa que está presa no cadeia, por exemplo? Não tem. E aí a gente vai percebendo que, apesar do ser humano ter limitação, existem diferenças entre os seres humanos na vivência dos valores. Isso eu não posso esquecer. Eu sou uma pessoa, você pode ser uma pessoa que luta por manter bons valores. E você pode se classificar como alguém que é podre, que é negativo, que é ruim, sendo que a gente faz muita coisa para ajudar muita gente. Então a gente vai percebendo que, apesar das nossas imperfeições, de a gente viver certas coisas e tudo mais, nós temos dentro de nós uma intencionalidade de querer fazer algo positivo, né? E aí a gente vai percebendo de que aquele pensamento generalizado que eu tinha criado, que todos os seres humanos são ruins, não se aplica a mim. Então eu sou a exceção à regra. Eu me considero uma pessoa boa. Vamos fazer de conta que cada um está pensando isso de si. E nesse ponto eu já tiro esse pensamento da minha cabeça. Se eu ampliar para a pessoa que eu confio na minha família ou alguma outra pessoa e tudo mais, eu vou percebendo isso, né? Vou vendo essa diferença e aí isso vai mudando. A gente vai deixando de ficar tanto na defensiva assim, né? Que é até uma estratégia aí para a gente poder tirar esse pensamento generalizado da cabeça. Outra coisa são as feridas emocionais que fazem a gente ficar na defensiva e que elas às vezes não estão curadas. Que feridas seriam essas? Decepções. É aquelas situações que você foi interagir com alguém e aquela pessoa se comportou de uma forma diferente do que era habitual com você, e por isso você ficou assim, eu nunca imaginei que fulano ia fazer isso comigo, fulano ia fazer isso comigo. Aí, bate aquela decepção. Ou expectativa frustrada. Antes da pessoa se comportar com relação a você, antes dela fazer algo com relação a você, você já cria uma imaginação ali do que você acha que ela poderia fazer com você, de positivo, né? Enfim, porque expectativa nem sempre a gente cria no sentido negativo, é mais positivo.
E aí a pessoa não faz, ela faz diferente. Aí o sentimento que brota é de frustração. Nossa, mas fulano, por que fulano fez isso comigo também, né? Ah, mas será possível que ele não percebeu, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que? Não percebeu, não comuniquei, né? E aí eu fico ferido com isso. Outra coisa é, das pessoas que realmente fizeram algo para te magoar intencionalmente, falaram coisas, fizeram coisas ali e tal, que te afetaram mesmo, duramente, né, para te ofender, uma ofensa real, isso gera ferida também, que te deixa na defensiva com a pessoa. E se você generalizou o pensamento com relação a todos os seres humanos. E outra ferida emocional é daquelas que te fizeram algum tipo de dano mesmo, concreto. Isso inclina você naturalmente a criar um pensamento generalizado de que todo mundo está igual, mas que a gente precisa lutar contra esse pensamento. E aí a gente vai ficando bastante na defensiva, né? Então seria mais ou menos por isso que a gente fica nesse processo de se defender do mundo, né? De tudo, de todos, etc. E o próximo tópico é relacionado ao seguinte: por que a gente não consegue viver as relações profundas? A gente tende a ficar na superficialidade. E aí existem algumas coisas, existem alguns desafios na vivência de relações de profundidade, de relação ali de coisas de coração para coração, né? Primeiro, para eu viver uma relação profunda, eu preciso viver na verdade, mesmo que seja na minha verdade, na verdade da minha vida. Eu preciso saber o que eu sou, o que eu vivi, para poder compartilhar com alguém que quer estabelecer um relacionamento profundo, né? Outra coisa, eu aprofundar no relacionamento vai envolver eu dividir o que eu tenho de mais precioso, mais guardadinho, uma dorzinha lá, aquela dor mais íntima sua, dividir isso com alguém que eu considero essa dor o que eu tenho de pior, entre aspas, de ruim, de negativo, seja lá o que for. Eu viver profundamente uma relação com alguém social vai envolver eu ter que dividir, eu ter que compartilhar, eu ter que dizer isso que eu vivi para alguém. E isso envolve coragem, né? Além de ser verdadeiro consigo próprio, isso pode até doer na sua consciência, enfim, mas envolve coragem, uma dose de coragem e de confiança também. E outra coisa, se a gente está ferido e a gente não curou essa ferida, a gente tende a querer alguém que cure a nós. E a gente faz o quê? Não fala para o outro, a gente fica na superfície, mas espera do outro essa cura, esse cuidado, né? E aí, essa profundidade, ela tem uma responsabilidade. Quando alguém consegue chegar na profundidade da ferida, da dor do outro, ela tem que saber o que fazer quando chega lá. Por isso é que muita gente se decepciona, se magoa, porque às vezes a pessoa compartilha a história dela, compartilha com você o que ela tem de mais sagrado dentro dela. E a pessoa faz o quê? Ao invés de acolher, ela faz qualquer outra coisa ao invés de acolher. Ela divulga aos quatro cantos, ela faz fofoca, ela faz isso, ela faz aquilo. E isso gera dor, isso gera sofrimento nas relações sociais em geral, né? E essa profundidade ela precisa de zelo, né? Ela precisa de zelo. Por quê? Já respondendo a pergunta da Luciana, todos nós temos feridas, só que o movimento que todo ser humano precisa fazer, Luciana, não é de ferir mais o outro, é de aprender a acolher o que o outro tem de dor, de ferida dentro de si. Senão eu vou vivendo num ciclo de ferir os outros me ferirem eterno, e eu vivo num martírio, né? A vida se torna um martírio para mim. Então, se eu consigo acolher a minha dor e eu consigo acolher a dor do outro, aí começa um processo de cura mútua de duas pessoas feridas, inclusive, né?
Eu não preciso estar curado 100%, né, todo pleno ali, todo top, para conseguir ajudar alguém a acolher a dor do outro. Às vezes, do processo de acolher a dor do outro, eu estou acolhendo a minha também, né? E aí, nesse ponto, a gente vai se ajudando, né? Se curando e tudo mais. E outro ponto que a gente precisa aprender para conseguir viver relações profundas é o amor da dor do outro, né? Porque poucos conseguem acolher de uma forma tal, né? De uma forma tão tranquila, tão amistosa a dor do outro, que eu não vivo aquele amor para poder fazer com que aquela pessoa se sinta tranquila com aquilo que ela está compartilhando. É aquele sentimento de não acusá-la de nada, não julgá-la por isso e etc. E a gente vai conseguindo perceber que isso estreita relações, aprofunda relações. E às vezes a rejeição acontece porque eu não consigo lidar com o que o outro tem de vivência, de experiência negativa. Ao menor indício que o outro fala, olha, eu comecei a compartilhar de alguma forma que eu vivi tal coisa, o outro não dá conta daquilo, ele tende a falar, não quero, não sei o que fazer com isso. Mas às vezes a pessoa não manifesta isso tranquilamente. Ela manifesta com desequilíbrios e alguma série de coisas. A rejeição absoluta ela nem existe, se a gente parar para pensar. Porque o mundo tem 7 bilhões de pessoas. É gente demais, é muita gente. E a gente fica acreditando que todo mundo vai rejeitar a gente por alguma coisa. Isso não é real, isso não é possível. Em algum lugar nessa face dessa terra, alguém pode nos acolher tranquilamente. Ou viver uma situação muito parecida com a minha e que aí vai existir uma aceitação espontânea, sem eu ter que fazer muita força. E aí eu não vou me sentir rejeitado, eu vou me sentir aceito, eu vou me sentir parte de um grupo, mesmo que esse grupo não esteja 100% curado, vamos colocar assim. E aí eu vou percebendo de que a minha vida precisa desse processo de acolhida, de eu saber zelar pelaquilo que é dor do outro, por aquilo que é dificuldade do outro. Ter muito carinho, muito cuidado com isso. E aí a gente vai partindo para o próximo tópico, né? O que a gente tem que fazer com relação a isso, de viver com superficialidade, eu tenho que viver na profundidade, o que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, né? Como nós sabemos que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai vendo que o mundo anda meio doido, a gente tem que aprender a não ser bobo, né? E nem ser ingênuo. O fato de eu, talvez, tender a olhar as pessoas mais com os olhos da alma do que com os olhos da superficialidade, não quer dizer que eu tenho que ser aquela pessoa que é bobo, né? Ah, não, fulano é legal, fulano é não sei o que, fulano não sei o que, tal. Não, eu tenho que saber ver o que a pessoa me mostra do que ela tem de bom ou não. Se ela vai te enganar, se ela tem comportamentos de incoerência, se ela fala uma coisa e faz outra, né? Eu tenho que observar, tenho que estar atento a isso, né? E aí, para eu aprender a não ser bobo ou não ser ingênuo, eu preciso aprender a perdoar. O perdão é um processo difícil de ser vivido, mas é importantíssimo, porque é através do perdão de alma, do fundo do seu coração, que você consegue voltar a viver relações profundas com as pessoas. Mesmo as pessoas não tendo essa correspondência, mas você consegue olhar ela lá no fundo da alma dela, mesmo que ela não consiga corresponder a isso, e você vive tranquilo, sem julgamento, tudo mais, porque você entende o que a pessoa está vivendo, né? E aí nesse ponto, se você não consegue entrar dentro dessa profundidade, é porque dentro de você ainda existem marcas, mágoas, rancores, que você cultiva dentro de você, e isso impede de você olhar as pessoas com o que há de melhor dentro delas. Você olha na superficialidade, né?
E aí, para atingir o outro, para entrar naquele mundo do outro, você precisa olhar para si e cuidar de si dentro desse processo. E aí, caso você tenha que viver dentro dessa questão do perdão e tudo mais, você vai aprendendo a acolher a sua própria dor, né? Porque quando você faz isso consigo próprio, você tem experiência de vida. E fica fácil acolher a dor do outro. Sabe aquela história assim? Você sabe escrever, mas o fulano não sabe. E você consegue mostrar para ele que é possível você conseguir colocar coisas no papel? Fazendo lá, aprendendo, você ensina, você consegue mostrar que, olha, eu também já fui igual a você. Eu tinha dificuldade para poder escrever, eu não dava conta, mas agora eu consigo. E aí eu vou conseguindo fazer isso. Sabe aquela história assim? Todo mundo já teve ou tem algum brinquedo velho que você tem, ou já teve uma roupa antiga, velha, um canto da casa, um objeto qualquer antigão assim, você tem um grande carinho por ele. E aí você fica assim, nossa, aí você zela tão bem daquele brinquedo velho, então daquela coisa velha, aquela roupa velha, alguma coisa que é antigão assim. Mas é porque você tem carinho por aquilo, apesar de não ser da última geração, topíssimo, estética e tal, não sei o que, mas é algo que você considera importante. É algo seu, mesmo que não tenha todos os atributos modernos, vamos colocar assim. É a mesma coisa com a dor da gente. Pode não ser a coisa mais linda do mundo de se ver, a dor de vida que a gente vive, ou que a gente tem, ou que a gente já viveu, sei lá. Mas é o que você tem de importante, porque é a sua história dentro de você, né? A sua memória ali. Então você precisa criar um grande carinho com relação a essa dor que está dentro de você, a essa vivência que você tem dentro de você. Por exemplo, muitos de nós aqui já devemos ter tido animal de estimação, né? E às vezes eles vão ficando velhinhos, né? Bem velhinhos assim. E aí eles vão ficando engraçadinhos, eles vão ficando perdendo a graça deles de jovem e a vitalidade e tal, mas a gente fica naquele carinho, assim, parece que a gente desenvolve até uma compaixão maior. A mesma coisa a gente tem com alguém que tem necessidades especiais, né? Crianças ou até mesmo idosos, né? Assim, aqueles velhinhos bem capenga mesmo. A gente cria um sentimento bonitinho, assim, um sentimento carinhoso, né? Se a gente fizer uma comparação dessa coisa natural que surge dentro de nós, diante de um animal, diante de uma criança com necessidades especiais ou alguém com necessidades especiais, esse sentimento puro de acolhida, né? A gente tem isso para com os outros, então nós temos que fazer isso conosco mesmos, porque nós temos muito isso dentro de nós, deficiências, necessidades especiais. Então isso é necessário ser feito com a gente vai aprendendo a fazer isso com a gente, e isso se torna fácil para fazer com o outro, quando existe uma boa intenção de alguém que está, né, realmente num processo ali de dor e não de drama, né? E aí eu vou fazendo o quê? Eu fico mais tolerante, eu aprendo a respeitar a dor do outro e a fragilidade do outro, e não fico falando que é frescura, que não sei o que, mesmo que seja. E o que eu tenho a ver com isso, né? Se a pessoa tem uma dor ali e é uma dor simples, mas é a dor dela, né? E aí, quando esse outro se abre com você, falando dessas fragilidades, dessas coisas que ela está aprofundando a relação contigo, se você desrespeita a dor dela, ela vai reagir instintivamente. Ela vai te atacar, ela vai brigar com você, porque você fez um ato agressivo diante de uma guarda baixa. É como se num processo de luta a pessoa tivesse abaixado a guarda e falar, puf, deu um soco na cara dela. Ela vai revidar, ela não vai deixar por menos. Falar assim, agora você quer brigar? Agora você vai brigar. Aí a pessoa entra pra paulada, né? Pra briga mesmo. Então, e nós seres humanos, quando a gente entra nesse processo de alguém que baixa a guarda e eu vou lá e dou uma cacetada nela, porque ela tá lá se mostrando vulnerável, frágil, e eu faço isso com a pessoa, esse é o momento que acontecem graves brigas, graves problemas, podendo chegar inclusive até em casos de morte.
né? Pessoas que matam umas às outras ali, por quê? Porque se revelam ali frágil, o outro não respeita, e aí a outra vai lá e entra numa briga e vira um problema, né? Então aquilo que era para o outro cuidar se torna motivo de tortura, né? De pisar no outro ali, e isso é errado, o ser humano fazer isso um com o outro. Nesse processo de respeito do outro com sua fragilidade, é importante você identificar algo dentro de você que pareça com o que o outro está te contando, para que você crie essa relação de profundidade e saia da superficialidade. Isso é o que a gente cria, é o que faz a gente criar conexão com o outro. É assim que eu me conecto com alguém, quando eu percebo na minha história de vida algo semelhante ao que o indivíduo está contando para mim, que é de dor dele. Aí eu me conecto com a pessoa bem fácil, né? E aí eu aprofundo as relações, eu crio profundidade nas relações. E por fim, eu preciso me abrir para viver no momento presente, porque isso vai fazer eu evitar ficar na defensiva, né? Por quê? Quando eu não estou conectado no momento presente, eu vou ficar na minha cabeça julgando as pessoas, antecipando situações que não estão acontecendo, vou rotular as pessoas, vou me preparar para me comportar de maneira já armado, já estou com guarda alta, prontamente para poder responder ao menor indício de alguma coisa. E aí eu já começo a imaginar, se a pessoa está lá transparecendo arrogância para mim, mas eu nem entendo o que ela está passando, eu não me conecto, eu não aprofundo, o que eu faço? E nem quero saber, já faço cara de desprezo, faço cara de bosta, né, como diz o outro, e nem quero saber, já me afasto da pessoa. Eu não entendo, eu não paro para pensar que existe alguém que vive uma vida e que essa vida pode não estar fácil. E por isso que ela está com a cara que ela está. Eu não contextualizo, né? Se eu já imagino que a pessoa é meio bruta, eu já vou falando alto e com pose, com o nariz empinado, né? Já olhando por cima, para intimidar, para mostrar que eu sou mais que ela, e por aí vai. E aí, o que eu faço? Eu fico vivendo situações que não estão acontecendo. Eu estou olhando a aparência. Eu não estou me conectando com a pessoa de fato. Quem nunca passou por uma situação de ver alguém com a cara fechada assim, e às vezes você fala um bom dia, elogia a pessoa muda instantaneamente assim, fica feliz o resto do dia. Às vezes ela estava ali com uma situação de alguma chateação que ela se esqueceu daquilo temporariamente, você elogiou ela de alguma forma, fez um comentário qualquer, isso muda o humor da pessoa instantaneamente. Você fala, uai, uma pessoa que estava com a cara tão fechada, agora ela mudou. E a gente vai percebendo que seres humanos são assim, né? Passamos por situações difíceis e tudo mais, e a gente vai vivendo a vida desse jeito e criando jeitos de fazer com que a vida do outro também fique um pouco melhor. Por quê? Porque eu sei me acolher. Eu consigo olhar para mim e falar assim, essa dor que eu tenho, eu estou cuidando dela, eu estou zelando dela e estou fazendo algo para melhorar isso aí, para sair dessa situação desagradável de vida, seja lá qual for, ou situação de sofrimento, e buscando superações mesmo, né? Aí eu vou conseguindo ensinar outras pessoas, aqueles que querem, obviamente, né? Que estão aptos e abertos a isso. E aí eu vou conseguindo viver de uma forma um pouco mais profunda, menos superficial com as pessoas. Isso vai facilitando as minhas relações serem mais profundas. Se eu perguntar quem é que precisa ou merece esse aprofundamento nas relações sociais, eu vou dizer que não sei. Por quê? Cada um é cada um. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Eu acho que todos nós vamos descobrir, a gente vai sentir o feeling para a gente poder escolher quem que merece ou não merece esse aprofundamento. Só que, mesmo que a gente aprofunde, a gente acha que isso vai ficar nessa cumplicidade positiva e tudo mais. Se acontecer de não ficar nisso,
você sabe que é importante você trabalhar isso que fica em você. Às vezes pode ser que não aconteça a correspondência da pessoa manter com você essa profundidade e tudo mais, e tá tudo certo. Porque você já tem uma tranquilidade para poder dividir com você as coisas que são profundas dentro de você. O que o outro vai fazer com isso, tranquilo. Você não vai perder a sua vida, não vai perder a sua autenticidade ou nada nesse sentido, porque o outro não soube aproveitar aquilo que você dividiu de mais precioso do seu interior com ela. Então, paciência, né? A Carol fez um comentário aí. Você acha que a frase é real? Dor é inevitável, sofrimento é opcional? Carol, confesso a você que eu nunca entendi muito bem essa frase, né? Mas pelo que eu interpreto, a dor é como se fosse assim, a gente viver aquele impacto do momento. Essa é a dor. Agora o sofrimento é quando a gente atualiza isso no tempo, sendo que isso já passou. Sofrer envolve aquele processo mais lento, aquela coisa que vai fazendo o indivíduo eternizar uma dor que já passou e que às vezes nem está doendo mais e tá tudo certo, mas a pessoa está lá sofrendo, né? Cultivando aquilo dentro dela. Realmente o sofrimento, se for desse jeito que eu estou falando agora, a interpretação da frase, sofrimento realmente se torna opcional. Porque ao se resolver a dor, ficar voltando nela não faz sentido nenhum para ninguém, só piora tudo, né? Um outro comentário, uma outra pergunta. Você acha que devemos não preservar e se abrir ou mostrar realmente quem somos as pessoas de confiança? Nos preservar, né? Você acha que devemos nos preservar e se abrir ou mostrar realmente quem somos as pessoas de confiança? Olha, Dani, isso vai muito de pessoa para pessoa. Existe uma psicóloga, eu descobri hoje que ela é psicóloga, olha que legal isso, chamada Dawn Watson, que ela é uma pessoa que passou por uma situação muito sofrida de vida. E ela tem liberdade para falar da história dela, para qualquer pessoa ouvir. Ela tem um Instagram muito bom, e ela conta a história de vida dela, das dores dela, que ela já viveu, que ela já passou. E ela ensina pessoas a superarem essas dores, né? Através de encontros e uma série de coisas. E ela não se preocupa com quem que ela está dividindo isso, porque ela já está resolvida com a história dela, né? Se a gente não está resolvido, a gente teme revelar a nossa história para alguém, é porque a gente não tem muito isso bem resolvido dentro da gente. A gente fica com medo de julgamentos, a gente fica com medo de as pessoas nos rejeitarem, ou a gente cria medos, né? Cria medos, porque são coisas da nossa cabeça, né? E pode até acontecer das pessoas não gostarem da gente, ou julgarem, ou qualquer outra coisa. Tá tudo certo se isso acontecer, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Tem gente que vai gostar e tem gente que não. Tá, e aí? Não tem o que fazer, né? Paciência. Mas, por questão de prudência, se você sabe que tem aquelas pessoas que ficam fazendo de questão de saber da vida alheia para poder comentar e fofocar, né? Para evitar esse tipo de coisa, de desgaste, de ter que ficar se explicando e tudo mais, é melhor evitar. E você só dividir aquilo que realmente é do seu histórico de vida com quem realmente merece ouvir, porque isso é uma preciosidade que a gente guarda dentro da gente e que não pode ser colocado para qualquer pessoa, porque tem gente que não vai saber cuidar disso, ou aproveitar a história, ou aproveitar o que você está compartilhando com ela para ela tirar proveito da sua experiência. Então, eu acho que seria bom preservar, né, para quem não tem essa habilidade desenvolvida de dividir mesmo tranquilamente a história com qualquer pessoa. Mas isso vai de cada um, viu, Dani? Talvez você consiga lidar bem com isso e você possa compartilhar tranquilamente também a sua história, porque tem gente também que, vamos combinar, né?
são os haters, né? Que eles vivem para poder atacar e pegar no ponto fraco e falar das feridas dos outros e criar situações muito desagradáveis de forma desnecessária, né? Concordo contigo. Mas isso é subjetivo, com certeza. O que mais, pessoal? Estou gostando dos comentários de vocês. Obrigado pela presença de quem entrou depois. O Cláudio, a Lindinalva, quem mais? A Dani que chegou depois, né? A Gabriele, minha prima, não sei se ainda está aí. Elizabeth, Beatriz, né? O Jack também. Obrigado pela presença, viu? Obrigado mesmo. O que mais que vocês gostariam de perguntar? Fazer de comentários ou perguntas? Tá na hora das perguntas e comentários. Enquanto vocês vão escrevendo, vou só repetir os avisos do começo e a frase do dia. Obrigado, Dani. Obrigado. A live de domingo agora, que vai acontecer às 8h30, ela vai ter como tema o poder dos pais na vida dos filhos. Essa é uma live muito boa, que foi fruto de uma conversa com um seguidor aqui do Instagram. A gente foi trocando umas ideias e tal, e me veio essa inspiração. Poder dos pais na vida dos filhos. E a frase do dia de hoje, como o tema foi falar sobre relações profundas, né? É a seguinte, é a frase de Lao Tse. Ela diz assim: a bondade em palavras cria confiança. A bondade em pensamento cria profundidade. E a bondade em dádiva cria amor. Muito bonita essa frase, né? Vou postar ela depois no feed para vocês compartilharem e até mesmo salvar ou então gravar na sua cabeça, que é uma frase muito inspiradora. Pessoal, acho que é isso, né? Como vocês não têm dúvidas, então, ninguém escreveu nada, eu gostaria que vocês convidassem pessoas para estar presente na live de domingo. E obrigado pela presença de todos vocês. É sempre muito bom ter vocês aqui comigo. Gosto muito da participação, de dividir o que eu sei, um pouquinho do conhecimento que eu tenho, para poder tornar a vida de vocês um pouco melhor, né? Domingo, então, 8h30, a live de falar sobre o poder dos pais na vida dos filhos. Em qualquer eventualidade, a gente vai se falando aí via direct, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. Boa noite e até mais.